O capítulo de número 9, as festas judaicas. Então, nós vamos ministrar, vamos trabalhar sobre isso, sobre as festas judaicas, né? Tem o Hanukkah, né? O Purim, a festa dos tabernáculos, também tem o nome de Sukkot, a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus, né? A Páscoa dos cristãos, a festa dos pães asmos, Massot, que é o nome, a festa das semanas e o dia da expiação, que é o Yom Kippur. Então, nós teremos esse caminho para a gente trilhar. Seja bem-vindo, Fernando, e a nossa pastora Raquel também seja bem-vindo, tá? Então, bora na caminhada, gente. Olha, antes de entrar falando das festas, nós vamos ver o calendário das festas aqui, olha. Então, esse calendário que está na nossa tela, aqui embaixo eu tenho uma instrução, olha. As palavras em letras maiúsculas no disco azul interno, são os meses em hebraico. Então, aqui dentro do disco, olha, é isso que está na tela de vocês, gente? Um candelabro de 9 braços, um cordeiro, é isso que está na sua tela aí? Dá um ok alguém para mim? Bora Sim, lá? Muito bem, então nós estamos no caminho certo, né, gente? Isso Então, mesmo. isso, então tá aqui, olha, no lado de dentro, nós temos os nomes em hebraico, né? Aqui, ó, Purim, né? Temos aqui o mês de Adar, o mês de Nissan. Então, nós temos aqui do lado de dentro os nomes em hebraico. No círculo do lado de fora, nós temos os meses, né? Os meses que essas festas acontecem no nosso Brasil, né? Na língua portuguesa, aqui no nosso calendário. Então, em novembro, em dezembro, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, assim por diante. Então, as festas estão em volta do círculo, porque elas vão do lado de dentro tem o mês, o nome do mês em hebraico, e do lado de fora o nome dos meses no nosso calendário, tá bom? Então, isso aqui é para marcar as festas judaicas. Então, aí tem a festa da Páscoa, que o símbolo é o cordeiro, né? A Páscoa, o símbolo não é coelho, e sim cordeiro. E o Hanukkah, que é a festa das luzes, né, que acontece em dezembro, que é equivalente ao nosso Natal. É equivalente ao nosso Natal. Mas como o judeu não comemora Natal, porque Natal só comemora Natal, gente, vocês lembram disso? As pessoas os países que acreditam no cristianismo, que acreditam em Cristo, porque o Natal ele faz alusão ao nascimento de Jesus, né? Então, como para o judeu Jesus não nasceu, ele não é o Messias esperado, então não comemora Natal. Mas eles fazem chamada o Hanukkah, que é a festa das luzes, né? A festa das luzes com esse candelabro de 9 braços. Olha, um, dois, três, quatro, quatro com quatro, oito, e um do meio que é 9, de 9 braços, que tem todo um significado também acerca disso que nós vamos acompanhar aí, né? Aí tem o dia da expiação, que fala, tem o bode representando a expiação, que era o bode expiatório. Tem cabana para o tabernáculo, festa dos tabernáculos, né? Está aqui. Tem a festa das trombetas aqui também, Rosh Hashanah, a festa das trombetas. E tem a festa dos pães asmos aqui, ó, dos pães da semana, né? Que é a festa das colheitas e tudo mais. Então, nós vamos agora, a partir desse mapa, a partir desse entendimento, nós vamos para os próximos slides. E aí é interessante de investir um tempo nisso, por quê? Porque a aula vai ficar gravada, aí você pode voltar quantas vezes quiser, travar a sua aula aqui e ter um entendimento maior. Se você tiver curiosidade para saber mais sobre o mapa, você volta aqui quantas vezes quiser. Isso é muito interessante trabalhar assim, tá bom? Então, vamos lá, capítulo número 9, as festas judaicas. Aí temos aqui, olha, as festas judaicas e as suas aplicações. Elânia, seja bem-vinda, Elânia. Seja bem-vinda, tá? Quem mais que entrou? A dona Sandra já estava conosco, a dona Áurea já está ali conosco. Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos. Que vocês tenham aí um começo de semana abençoado, um final de semana abençoado por Deus, né?
Então, vamos lá. Tinha efeito pedagógico e de reflexão. Então, as festas eram para trazer um ensinamento e trazer uma reflexão, tá bom? Serviam como impulso à alegria e à aproximação ao Senhor. Então, as festas davam esse ânimo para eles. Então, praticamente, eles tinham a cada 3 meses uma festa, praticamente, né? Lembravam a dependência de Deus. Então, as festas lembravam isso. Olha o que diz Levítico 23:44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então, essas festas eram festas para o Senhor, para eles se alegrarem em Deus. Então, tinha essa conotação pedagógica, de ensinamento através das festas. Então, nós temos a festa da Páscoa, né? O Pessa, que era no dia 14, né? No dia 14 era essa festa, que está lá dentro do nosso mapinha lá. E vai dizer assim, olha, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os primogênitos e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então a Páscoa, ela trazia um ensinamento. Então, quando eles iam celebrar a Páscoa, para as próximas gerações que saíram lá do Egito, eles contavam a história no dia da celebração da Páscoa, eles contavam a história para os seus filhos. E qual era a história? Olha, a história é que no último dia das pragas foram enviadas 10 pragas no Egito, e a última praga era um anjo chamado Anjo da Morte. Então, os pais contavam essa história. E o anjo veio sobre a terra do Egito para matar todos os primogênitos dos animais e dos homens também. Só que quando o anjo passava, né, quando o anjo aqui, ó, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Então, quando o anjo passava nas casas dos filhos de Israel, eles não os feriam. Por quê? Porque tinham um sinal do sangue. Então, a Páscoa, ou é passagem, né? Pessa também é passagem, tá bom, gente? Então, eles contavam essa história. Era um ensinamento para o povo de Deus. Olha aqui, ó. Eles passando sangue, né, nos umbrais da porta. Aquele cordeiro lá que nós mostramos. Pastor, Sim, pode falar. posso tirar uma dúvida? Pode tirar. Então, eu estava vendo no comentário sobre isso na internet e Hum. me veio uma pergunta na cabeça. Esse espírito da morte, esse anjo da morte, ele é um anjo caído ou ele é um anjo que ainda está de pé e matou por ordem divina? O espírito da morte, a Bíblia não especifica correto se ele é um anjo caído ou não, né? Mas Ah, ele é um anjo ele é um espírito que ele obedece o comando de Deus. Ele obedece o comando de Deus. Então ele é um anjo chamado anjo da morte e tem essa permissão de Deus para tocar, para tirar as vidas. Consultando o meu arquivo memória, eu não acredito que seja um anjo caído. Eu não acredito que seja um anjo caído, porque os anjos caídos eles estão em estado de rebelião, né, de rebelados. sim, não Então, eles não obedece. são obedientes a Deus. E esse anjo, ele é um anjo que ele foi criado por causa do pecado também, né? Porque a morte, ela não existia antes do pecado. Mas por causa do pecado e da desobediência, o anjo da morte, ele passou a existir. Então, constando o arquivo memória, a gente vai para as bases que a gente tem como bíblica. Eu acredito que não. Eu acredito que não seja um anjo caído, Sim, mas um anjo que trabalha para o eterno, né? Trabalha para o eterno para executar o juízo de Deus, para executar o juízo de Deus sobre a desobediência. Então, espero que te sim, ajudei na resposta, tá bom? sim, ajudou, sim. O significado de Pêssego, ou de Páscoa, era esse daqui, olha, pular ou saltar, passar por cima. Então, esse espírito da morte, esse anjo da morte que desce aqui, quando ele via esse sangue na porta, ele não podia entrar, porque o sangue apontava para Jesus, é como nos dias de hoje.
Se eu sou um cristão, estou na presença de Deus, na presença de Jesus, o anjo da morte, ele não pode tocar a minha vida, ou o mal não pode se chegar na minha vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre os umbrais da minha vida. Aqui era literalmente sobre os umbrais da casa, apontando já para Cristo. Como o cordeiro que foi morto para que esse sangue fosse passado aqui, olha, apontava também para Cristo. O Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é a sombra do Novo Testamento. Então, por que é que hoje os cristãos não fazem mais esse ritual? Porque esse ritual se cumpre em Cristo. Toda a antiga aliança, ela aponta para Cristo. Então, o escritor também vai dizer assim lá no Novo Testamento, que se a antiga aliança ela tivesse sido completa, não precisaria de uma nova aliança. Então, a nova aliança, ela veio para cumprir, a antiga aliança que está aqui é a sombra, a nova aliança é a realidade. Então, olha aqui, o sangue que está sendo passado aqui é de quem? É do cordeiro que foi morto aqui. Quem era o cordeiro? Cristo. De quem é o sangue? Cristo. Nos dias de hoje, a aplicação na nossa vida, nós vamos matar um cordeiro, vamos comprar um cordeiro que deve custar mais de R$ 1.000, matar ele, passar o sangue aqui no portão da minha casa? Não. Isso já não tem mais, não serve mais para nós nos dias de hoje. Então, hoje é o sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas, através da aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, todo esse ensinamento ele aponta para o Novo Testamento. Esse pular, passar por cima, então, a condenação, o juízo eterno, ele não vai nos alcançar. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está na nossa vida. Relembrem o grande livramento, tanto na questão da morte dos primogênitos, como dos egípcios, né? Então, a Páscoa é isso, o ensino pedagógico, uma forma de ensinamento para o povo de Deus naquela época, mostrando para eles o livramento que eles tiveram e tudo mais lá no Egito, tá bom? Então, vamos na caminhada aí. Jesus é a nossa Páscoa, olha, está aqui, olha, 1 Coríntios 5:7. A semelhança, né, que eu acabei de esboçar para vocês aqui, olha. Como o nosso tempo ele tem que ser otimizado aqui, então nós não vamos buscar texto por texto. Há estudo que a gente vai texto por texto conferindo, mas aqui nós não vamos buscar, nós só vamos citar porque os textos estão fazendo alusão ao que nós estamos falando, tá bom? Então, depois com a aula gravada, vocês podem voltar texto por texto, se assim desejar, mas a maioria desse texto está lá no nosso estudo, no nosso caderno, né? No nosso caderno de ensino aí, no nosso manual de ensino, tá bom? Está todo lá com vocês. Então, veja bem, a primeira semelhança, o cordeiro deveria ser sem mácula e sem defeito, assim como foi Jesus. Olha, Jesus não tinha pecado. Então, no Êxodo vai pedir esse cordeiro sem mácula e sem defeito, um cordeiro perfeito. E em Hebreus e em Coríntios vai falar do quê? De que Jesus não tinha pecado. Então, Jesus era o cordeiro sem defeito. Então, essa era a alusão da Páscoa, era a pedagogia, era o ensinamento que Deus estava dando ao seu povo, e o povo de Deus transferia para os seus filhos todas as vezes que iam cear. Seja bem-vindo, irmã Maria Sena, também. Seja bem-vinda. Amém. Amém. Então, veja bem. Gente, uma coisa nós precisamos guardar no coração. Aqui na nossa nação, né, principalmente no Brasil, tem uma grande mistura nas igrejas evangélicas. Por exemplo, tem igreja que tem candelabro, tem igreja que tem a Arca da Aliança, tem igreja que os irmãos usam o quepar, usam o talit, usa os ornamentos dos judeus. Então, é uma escolha deles, eles entenderam assim. Mas, biblicamente, historicamente, isso não é necessário. Isso é para os judeus, porque para nós, que somos chamados igreja, nós somos somos cristãos, nós seguimos o Cristo. Então, nós somos cristãos, praticamos o cristianismo. No cristianismo, nós não usamos esses ornamentos judaicos. No cristianismo já não é mais necessário, exceto as igrejas que assim entendem, que querem fazer. Pastor, eles vão para o inferno por causa disso, eles estão pecando com Deus, por fazer festa de tabernáculo, festa de Pentecostes, né? Festa das cabanas lá, a festa das trombetas, eles estão pecando por fazer? Não, não estão pecando. Não, não estão pecando. Eles estão observando. Mas é um mandamento para nós, nos dias de hoje, para a igreja? Não, é um mandamento para o judeu. Para o judeu é uma ordem, um mandamento para o judeu. Para nós, não. As igrejas que assim entendem, elas fazem e elas não terão, não imputa nenhum pecado a elas, não, tá bom?
Então tá, gente, seja bem-vinda, diaconisa Karina, seja bem-vinda, presbítero Israel, na nossa aula, tá bom? Sejam bem-vindos. Bora lá então, gente. Então, essa é a alusão que se faz, né, da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa hoje. Jesus é a nossa Páscoa hoje, então a gente não precisaria fazer nenhum, não precisamos fazer nenhum desses rituais. O livro de Hebreus, gente, eu aconselho vocês, acho que nós já estudamos aqui com alguns alunos, nem todos, nós já estudamos uma matéria específica que é chamada Carta aos Hebreus. Então, nós precisamos entender isso. Olha, livro aos Hebreus 4:15. O livro aos Hebreus, o escritor, ele vai tratar exatamente com judeus. Judeus que se converteram a Cristo, mas que por causa da opressão romana, da opressão religiosa, dos outros irmãos judeus, eles queriam retroceder. Como eles haviam aceitado a Cristo, então para eles não tinha mais sentido oferecer sacrifício, né, praticar as festas, não tinha mais esse sentido. Então, o escritor aos Hebreus vai explicar para eles acerca disso. Ele vai começar dizendo assim: olha, de antigamente Deus, havendo falado através dos profetas, através, né, dos escritos, hoje Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o escritor aos Hebreus ele vai falar para aquele grupo de judeu: olha, as coisas do Antigo Testamento era sombra do que havia de vir e que se cumpriu no Cristo. E agora nós aqui que temos Cristo não precisamos mais andar sobre essas sombras, porque a sombra ela só tem uma indicação até chegar à realidade. Então a minha sombra não sou eu, ela aparece comigo. Mas quando eu chego, né, a minha sombra já não tem mais nenhum valor, digamos assim, né? Então, nós precisamos entender isso aí, porque tem muita confusão, principalmente na nossa nação, né? Mas é pecado, pastores, que assim se comportam? Não tem nada de pecado, tá, gente? Pecado é eles dizer que a gente está pecando por não fazer, aí é pecado, tá bom? Segunda semelhança, do cordeiro não poderia ser quebrado ossos. Então, no Êxodo 12:46 vai falar sobre isso, assim como aconteceu com o Senhor Jesus. Então, veja bem, o cordeiro ele não poderia ter nenhum osso quebrado. O cordeiro que era que foi pedido para o sacrifício da Páscoa, ele tinha que ser perfeito, não poderia quebrar nenhum osso dele. Daí acontece o seguinte: quando alguém estava sendo crucificado, morto, condenado à pena de morte por crucificação, a pessoa não poderia ficar para o outro dia, porque a crucificação era uma morte lenta. Então, quando crucificaram Jesus e crucificaram os dois outros ladrões, o arrependido e o não arrependido, os guardas já está chegando de tardezinha, o morto não pode ficar no madeiro, porque atrairia maldição para aquela cidade. Né? Então não podia ficar no madeiro, ele tinha que sair dali. Só que como ele não morria, porque era uma morte lenta de tortura, como ele não morria, os guardas vinham e faziam o quê? Quebrava as pernas, o corpo dele, porque ele ia se sustentando, a tortura era que ele estava com peso sustentado nas pernas ali, tinha um calço embaixo, as pernas ficavam ali, com os pregos crucificados, os braços em cima, mas o maior apoio estava nas pernas, isso dava uma sobrevida para a pessoa. Então ela conseguia ir adiando a morte dela, mas quando quebrava as pernas, ela soltava todo o peso, a costela comprimia os pulmões e ela morria asfixiada. Então chegou de tardezinho, o morto da cruz não morreu, o condenado não morreu, eles quebravam as pernas dele. Então foi o que aconteceu, eles quebraram as pernas de um ladrão, quebraram as pernas de outro ladrão, só que quando eles foram quebrar a perna de Jesus, Jesus dá aquele brado antes e diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ele se entrega para a morte não matou ele se entrega para a morte. Então, quando eles chegam para quebrar as pernas de Jesus, eles vão conferir se ele está morto. Eles olham e falam: não precisa quebrar a perna porque ele está morto. Aí eles vão furar Jesus ao lado para certificar se ele realmente está morto. Quando sai água e sangue do lado dele. Eles furam para certificar que ele está morto. Pronto, ele está morto. Então não precisa quebrar as pernas, não precisa quebrar nada dele. E isso já te dou a oportunidade, Fernando. Isso para cumprir que o cordeiro tinha que ser sem defeito, ele não podia ter nenhum osso quebrado. Então Jesus não teve os seus ossos quebrados da perna, mas os ladrões tiveram, tá bom? E os condenados tinham também os seus ossos quebrados. Pode fazer sua colocação, Fernando. Sim.
O senhor está falando aí acerca dos ossos quebrados, não é certo? Sim. Então, eu vi um filme que os ossos de Jesus não foram quebrados, mas eles foram desconjuntados. Eles saíram fora do lugar. Na minha visão, até faz sentido, porque a cruz não era para ele. Diante de uma visão teológica, isso realmente poderia ter acontecido? Será mesmo que alguns ossos de Jesus saíram do lugar? Na verdade, eu não diria nem de uma visão teológica, né? Porque teologia fala abrange a aula abrange a área da religião, mas Ah, sim. cientificamente também, Ah, tá. cientificamente também pode sim ter deslocados. Aí tem um estudo que fala sobre isso, a agonia da morte de Jesus ou o que acontecia numa crucificação, não é? Então até aí pode ter sido sim, não tem, não, aliás tem um estudo que comprova acerca disso, né? Fala acerca disso. Sim, Mas o mais importante para nós é isso, é que os ossos dele não foram quebrados e foram preservados. Por quê? Por causa dessa exigência. O cordeiro não poderia ter ossos quebrados. Mas como estava de tardezinha, como eu já falei, tinha que matar a pessoa, né? Tinha que ajudar a pessoa a morrer. E a forma era quebrando as pernas, perdia a sustentação, a pessoa morria automaticamente. Era rápida ali aquela morte, depois de muito certo. sofrimento. Tá bom? Mas é isso aí Ok, mesmo. Mas eu aconselho vocês ok. pesquisarem sobre isso. Se eu achar alguma coisa, eu mando lá no grupo depois, né? Mas tem um estudo científico acerca da crucificação. Porque, gente, não foi só Jesus que foi crucificado, né? Ele é o principal, foi crucificado, mas, e outro, o maior auge também de Jesus não é ter sido crucificado, viu, gente? Porque ser crucificado era normal, era normal. No tempo da perseguição, depois da morte de Jesus, na história, eh, não me lembro se é na história da igreja ou na história do povo judeu, houve dia, em um dia só, dos romanos crucificarem a cerca de 500 judeus, em um dia só, crucificar cerca de 500 judeus. Então, ser crucificado não era o auge de Jesus. O auge de Jesus era ressuscitar, e ressuscitar era o auge de Jesus? Ainda não, vai um pouco além. Era ressuscitar e não morrer mais. Porque antes de Jesus, muitas pessoas já tinham sido executadas por pena de morte, crucificação. Isso já tinha acontecido com um monte de gente. Antes de Jesus, houve pessoas que ressuscitaram. O exemplo no Antigo Testamento, temos alguns exemplos de pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Lázaro ressuscitou antes de Jesus. Agora, qual que é a diferença de Jesus e que é o alicerce do cristianismo? É que Jesus ressuscitou e não morreu mais. Ele está vivo até hoje. Por isso, o cristianismo ele é a religião verdadeira. Por que, que ele é a religião verdadeira? Porque o seu fundador, o seu líder, que é o Cristo, Jesus, ele está vivo, ele não morreu. Todas as demais religiões do mundo, os seus líderes estão mortos. Então, eles adoram uma religião que tem o seu líder morto. Agora, o cristianismo não, eles adoram um líder que permanece vivo para todos sempre. Seria muito lindo, né? Dá uma pregação maravilhosa isso daí. Mas é isso aí, gente. Então, essa semelhança aqui, olha. A terceira coisa que acontecia na Páscoa, né? Na Páscoa costumava-se imolar um cordeiro, que anunciava a libertação de uma vida de escravidão. Jesus, o Cordeiro de Deus, a mesma coisa. Então, nós vamos tendo uma pedagogia, um ensinamento que estava lá no Antigo Testamento, que se aplica agora no Novo Testamento também. Aquele cordeiro, ele livrou a vida dos primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens, do povo de Deus. A falta desse cordeiro trouxe a condenação. O anjo que veio executar o juízo de Deus só respeitava o sangue do cordeiro, porque a ordem de Deus era essa: anjo, a casa que você passar por ela e você não enxergar o sangue do cordeiro nos umbrais, você tem autoridade para entrar e levar o filho mais velho, o primogênito. Só o filho mais velho, o primogênito. Da família, ninguém mais morria, era só o mais velho. Dos animais, era só o mais velho também que morria. Ninguém mais morria, era só o mais velho, porque esse era o sinal de Deus. Então, esse sangue de um cordeiro trouxe livramento, trouxe vida, trouxe libertação da escravidão, porque foi a última praga, eles estavam escravos, esse sangue libertou eles da morte e libertou eles da escravidão. Agora eles estão livres para sair daquela terra, assim como nós nos dias de hoje, através do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, tá bom.
E a Páscoa nós já falamos, agora a festa dos pães asmos, que acontecia entre o dia 15 e o dia 21, para os alunos que chegou um pouco depois, acho que não viram, é isso aqui, gente, ó. Depois vocês vão ter gravado, é só vocês voltarem lá, mas eu quero mostrar, ó. Porque eu só vou falar ali as datas, aí você vai vir aqui no estudo e você vai ver aqui, ó, do dia 15 ao 21, olha, pão asma aqui, ó, do dia 15 ao 21, que caía dentro de que mês aqui, ó? Ele ficava entre março, abril e maio, ficava nesses meados aqui, olha. Porque do lado de dentro do disco nós temos o calendário judaico e do lado de fora do disco nós temos o calendário aqui em português, né? Que é chamado também calendário gregoriano, né? Então tá, bora lá para frente lá. É só para os alunos que não viram aquilo ali, tá? Senão vai falar, poxa, pastor, você está falando os dias, mas não fala que mês que é e tal, o que acontecia. Então a gente volta lá e dá uma olhada depois. Vamos caminhar aqui. Uhum. Então a nossa Páscoa é o Cordeiro Jesus. Os pães está aqui, olha, relembra a pressa ao sair do Egito, ligado à Páscoa. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde, do dia 21 do mesmo mês. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, essas hostes, exércitos também. Portanto, guardareis este dia nas novas gerações por perpétua aliança. Então, lembra que era uma pedagogia, um ensinamento? Na noite que eles saem, que eles têm a libertação, todo esse simbolismo é aplicado literalmente. Depois, na caminhada, quando eles vão fazer as festas, vão fazer essas comemorações, era para trazer lembrança daquele grande livramento. Então, era um dia de muita alegria para o povo judeu. As primícias são as mesmas coisas. Olha, as primícias. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes, ou quando fizer a colheita, né? Então trareis o molho das primícias da vossa terra, ou da vossa colheita, ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, essa era a lei, né? Esse era o ensinamento dessa festa, a festa das primícias. E a primeira colheita que tinha era da cevada. Esse aqui parece um trigo, mas na verdade é cevada. Então, a cevada e o trigo, eles são semelhantes, são bem semelhantes, tá bom? Então, o que que acontecia? Essa festa das primícias, ela acontecia na colheita. Então, quando eles colhiam molho, esse aqui é um molho dessa cevada, por exemplo, ou do trigo, esse primeiro feixe que eles cortavam, eles não podiam comer, não podiam usar, eles levavam para o sacerdote. O sacerdote fazia os rituais e o sacerdote podia comer desse fruto aqui, porque aí estava a bênção do povo. Era nas mãos do sacerdote, Deus liberava a bênção. Então, isso era a festa das primícias, festa das colheitas, era um tempo de muita alegria para o povo de Deus. Festa das primícias, ainda falar mais alguma coisa? Oferece um molho das primícias como oferta movida no segundo dia. Era de cevada a primeira colheita do ano, acabei de mencionar. O molho tinha que ser acompanhado por um holocausto, havia uma santa convocação. Então, além do molho, levava-se um holocausto para apresentar ao eterno Deus. Então, essa era a festa das primícias. E a festa das cabanas, né? A festa das semanas, melhor dizendo, que era Pentecoste, ou Shavuot, né? Que significa o 50º dia. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, que é a mesma coisa. A cega do trigo, a festa da colheita no fim do ano. O Êxodo 34 e 22 vai dizer isso. Esta festa era realizada 50 dias após o primeiro sábado que sucedia a Páscoa. Então, depois da Páscoa, 50 dias passado, vinha essa festa, que era a festa de Pentecostes. Tudo isso, gente, lembra disso. A antiga aliança é a sombra da nova aliança. Jesus morreu quando? O cordeiro foi morto quando? Na Páscoa. O cordeiro foi morto na Páscoa. Lá no Antigo Testamento, quem é que morria na Páscoa? O cordeiro. No Novo Testamento, quem é que morreu na Páscoa? O Cordeiro Jesus Cristo.
Depois de quantos dias teve a descida do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, melhor dizendo, porque a festa do Pentecoste já acontecia, mas a descida do Espírito Santo aconteceu com quantos dias depois da morte de Jesus? 50 dias, no 50º dia, no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, né? No 50º dia, desce o Espírito Santo sobre a terra. Então, a sombra apontando para a realidade agora. Tem mais um. Eram dias em que os israelitas agradeciam a Deus pela colheita e pela bênção por ele concedida. E era chamado aqui o dia do Pentecostes. A festa das trombetas, né, que era tocado o chofar. A festa da trombeta. A quinta festa bíblica, no primeiro dia do mês Tisre, data que marca também o Rosh Hashanah, o dia do Ano Novo Hebraico, né? Rosh Hashanah, o dia do Ano Novo Hebraico. Então, esse dia tem esse acontecimento da toca das trombetas. Bora para caminhar. Levítico 23, do 23 ao 25, está lá. Era marcada pelo toque das trombetas, o shofar. Isso vai ter uma conotação também, esse toque das trombetas, o shofar, ele tem uma conotação também com a vinda de Cristo, quando Paulo vai dizer assim, que ao ressoar das trombetas, né, ao tocar das trombetas, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos subiremos com ele nas nuvens. Então isso tem uma conotação com a vinda de Cristo. Qual vinda? A do arrebatamento, né, a vinda do arrebatamento, tá bom? Dia da expiação, o Yom Kippur, né, que é chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Era o mais solene, uma vez por ano. Esse era o dia da liberação do pecado, né? O sacerdote fazia o sacrifício diante do altar, 16:34 de Levítico. Era observado no 10º dia do mês de Tisre. Levítico vai falar sobre isso. Era o único jejum exigido pela lei de Moisés. Era chamado do dia do perdão para o povo. Então, era o dia em que os sacerdotes, ou somente o sumo sacerdote, podia oficiar nesse dia. Era um dia de reflexão e arrependimento para todo o povo. Ao se referir a esse dia, basta dizer aquele dia. Era chamado de aquele dia. O seu propósito era fazer expiação pela nação. Remir livramento mediante pagamento. Levítico 16:30. Então, trazia-se os sacrifícios para o sacerdote apresentar diante do templo, diante do Senhor, né? Uma vez por ano. Esse era uma vez por ano, era o dia da expiação, o dia que o pecado de todo o povo era limpo. Eles tinham o seu pecado limpo. Nesse dia, o dia do Yom Kippur. Era um dia de jejum exigido, né, pela lei. Todo Israel tinha que jejuar para esse dia, para oferecer esse sacrifício. Só o sacerdote entrava no lugar santíssimo para colocar ali o sacrifício. Aí nós temos aqui a festa do tabernáculo, que é também em hebraico Sukkot, que é a festa das cabanas, olha. Nessa semana de festa, são 7 dias de festa, aonde até hoje os judeus procuram fazer isso. Eles saem de dentro das suas casas confortáveis, eles armam ou barraca dos seus quintais, ou dependendo de onde o judeu está, se é num lugar mais primitivo, se é num sítio, na fazenda, eles fazem as suas casas como se fosse as de antigamente, fazem coberta com folha de coqueiro, de palmeira, para trazer uma pedagogia, um ensinamento para os seus filhos. Eles saem no conforto, ficam 7 dias dormindo em um lugar não confortável, tudo isso para trazer um ensinamento para os filhos. Para que saibais as vossas gerações, ou seja, os vossos filhos, eles não estão aqui agora, eles não estavam lá no deserto, eles não estavam vivendo essas festas, mas as gerações futuras não estavam lá. Mas foi passando de pai para filho esse ensinamento, essa pedagogia que diz aqui, olha, para que saibais as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus.
comemora a colheita das uvas e das azeitonas. Era celebrada nos dias 15 a 22 do mês de Tisri, porque é hebraico, a gente vai fazer esse enrolation. Do dia 15 ao dia 22. Do dia 15 ao 22 dá 7 dias, gente? Será que dá? 7 dias. Então, festa de Sukkot, festa de tabernáculos, que não dura 7 dias, não é festa de tabernáculos judaico.